Olá, eu sou a Regiane Bergamaschi e seja muito bem-vindo ao meu canal. No vídeo passado, no vídeo anterior, a gente falou um pouco sobre ansiedade e hoje eu quero continuar falando mais um pouquinho sobre ansiedade. Hoje eu quero abordar os aspectos familiares, os modelos familiares. Quem são os modelos familiares? Modelos familiares são os nossos pais, ou quem fez ou quem faz a função de pais na nossa vida. Quando a gente fala de modelos familiares, de aspectos familiares, a gente fala, eu falei no vídeo passado sobre famílias ansiosas, né? Nesse sentido, então as famílias ansiosas devido a um modelo de pais ansiosos, né? Então as crianças, os filhos, muitas vezes nós, né, aprendemos a esse comportamento ansioso, essas atitudes ansiosas também através dos modelos, através da aprendizagem mesmo. Quando nós falamos de pais ansiosos, nós falamos de uma cultura familiar ansiosa. Então, assim, essa cultura familiar, as famílias sempre têm suas regras, têm as suas questões éticas, as suas questões morais. Toda família tem o seu jeito, né? Isso seria o jeito da família, né? As regras da família. Então, muitas vezes, a questão da ansiedade também faz parte de uma cultura familiar, né? Isso eu observo muito na minha prática clínica, na minha prática de consultório, né? Isso é bem visível muitas vezes. Só que essas regras, essa cultura familiar, elas ajudam, né, na nossa construção, na construção da nossa personalidade, elas nos trazem até aqui, até onde nós estamos, até onde nós chegamos. Então, assim, a gente não tem como negar isso, né? A gente não pode negar essa cultura familiar. A gente não tem como a gente se desvencilhar disso. A gente pode aprender a lidar, né, com esse aspecto, pegando só o aspecto da ansiedade, né? A gente pode aprender a lidar com a ansiedade da nossa cultura familiar, né? E aí eu acho que é mais sensato a gente pensar nisso, né? Em aprender a como lidar com essas questões de ansiedade lá da nossa família, lá dos nossos pais. É importante a gente aprender a lidar para a gente compreender, né? Na psicologia a gente chama de elaborar, né? Ter uma elaboração daquilo que aconteceu com a gente, daquilo que a gente vivenciou, daquilo que faz parte da nossa experiência de vida. Então, elaborar. O que é elaborar? Eu sempre digo que elaborar, nesse sentido, é mais do que entender, é mais do que compreender. É ter uma compreensão completa, né? É uma ressignificação, né? Passa pela ressignificação daquilo que aconteceu com a gente, né? Que muitas vezes, quando éramos crianças, nós não tínhamos nem repertório, né, para dar conta daquilo que aconteceu, daquelas atitudes, daquilo que a gente precisava vivenciar, daquela experiência que a gente tinha. No vídeo passado eu falei sobre alguns aspectos relacionados aos modelos familiares, mais especificamente regras muito rígidas em casa e um modelo de educação com muitas punições e recompensas inesperadas, né? O que significa isso? Regras muito rígidas e essa educação com muitas punições, elas se perpassam, né? Eu acho difícil falar só de uma ou só de outra, porque acaba que elas vão se misturando, tá? Pelo menos no meu ponto de vista. Regras muito rígidas em casa, né? O que eu quero dizer quando eu falo regras muito rígidas, né? Obviamente que toda casa, toda família tem que ter suas regras, né? As regras são importantes para que a criança cresça num ambiente saudável, para que ela tenha limites, né? De até onde ela pode ir, né? Aonde vai ela, onde começa o outro, né? Claro que é importante, óbvio que sim. Só que essas regras muito rígidas, muitas vezes elas atrapalham nesse desenvolvimento saudável da criança. E por conta dessas regras muito rígidas, muitas vezes vêm as punições muito rígidas. E essas punições muito rígidas, muitas vezes nem são, muitas vezes, deixa eu reformular minha frase, muitas vezes elas ultrapassam aquilo que a criança fez, né? De repente ela fez algo errado, mas algo simples, algo ok, né? Que faz parte
dos erros e acertos do aprendizado, mas ela recebe uma punição muito grande, uma punição muito exagerada para aquela atitude dela, né? Não que ela não tenha que receber uma punição quando necessário, claro que sim, né? Aí a punição pode ser, sei lá, ficar sem o videogame, ficar sem o celular, ficar 1 minuto, 2 minutos, 10 minutos sentada ou no seu quarto, enfim, né? Punições assim, eu não me refiro a bater, nada disso, né? Isso eu sou contra. Mas assim, punições que sejam condizentes àquilo que ela fez, né? Com aquilo que ela fez. Então assim, só que muitas vezes em culturas familiares, onde as punições são muito grandes, onde as regras são muito rígidas, né? Muitas vezes a punição vai ser exagerada para aquilo que a criança fez, né? E muitas vezes, e ainda indo além disso, e muitas vezes ela faz alguma coisa que até mereceria alguma punição, mas ela não recebe uma punição. Aquilo fica por aquilo mesmo, né? E muitas vezes também o que acontece é ela fazer algo, né, que merece uma punição, ela recebeu uma punição, e dali a pouco ela recebeu algum tipo de recompensa, né? Como uma recompensa, não por aquilo que ela fez, mas ela, sei lá, ganhar aquela coisa que ela queria, sei lá, uma coisa simples. Ah, vamos sair para tomar um sorvete, assim, do nada, né? Ah, vamos sair para passear, né? Do nada, né? Frente àquilo que aconteceu há pouco tempo, há poucas horas, há poucos minutos. Então a criança cresce sem saber da onde vem o castigo e da onde vem a recompensa, né? Ora ela tem um castigo muito grande, ora ela já tem uma recompensa. Então ela também cresce como se fosse perdida no meio disso. E isso também gera uma ansiedade muito grande. Isso na minha prática clínica eu também observo bastante. Atualmente eu atendo só adultos, né? Mas eles me relatam, me reportam isso lá da sua infância, né? Muitas vezes nas queixas de ansiedade. Então assim, por que eu acho importante falar isso? Porque a gente precisa cuidar, né? Nós como adultos precisamos cuidar das nossas crianças nesse sentido. Quando dá um castigo merecido, né? Esse castigo merecido precisa ser dentro de algo aceitável, né? Algo compatível com aquilo que a criança fez, né? E quando dar a recompensa, né? Você não pode dar um castigo e logo na sequência dar uma recompensa. Ou ela saber que ela fez alguma coisa errada, que ela ou que geralmente ela recebe alguma punição, alguma consequência por isso, e não fazer nada e dar uma recompensa para ela, né? Isso gera uma ansiedade muito grande na criança, né? Só que essa criança ansiosa, ela vai crescer, ela vai ser uma criança ansiosa, ela vai se tornar um adolescente ansioso, ela vai se tornar um adulto ansioso, né? E muitas vezes, daí lá na vida adulta, o adulto, a pessoa, ela nem sabe por que ela é tão ansiosa, por que frente a determinada situação ela é tão ansiosa, por que ela responde, o corpo dela responde com ansiedade, né? Então, muitas vezes é devido a esses fatores, né, que são muito primitivos, né? E eu considero, daí é minha opinião, eu considero até tranquilos da gente contornar, né? No sentido de o adulto olhar para si, prestar atenção em si, ver o que ele está fazendo com a criança, né? Se ele está causando ansiedade na criança, né? Porque é muito comum pais e mães, ou quem faz o papel de, né, trazer, né, gerar uma ansiedade muito grande nas suas crianças, né? Muito comum isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa assim que eu gostaria de falar que tenha faltado. Sim, então isso tudo, então pra gente fechar, né, pra fechar o vídeo, isso tudo traz sentimentos pra criança de angústia, de dúvida, né, a angústia, a dúvida e obviamente a ansiedade, né, então a angústia e a dúvida no sentido assim, ora eu recebo uma recompensa, ora eu recebo uma punição, eu não sei quando eu sou recompensado, eu não sei quando eu sou punido, né, ou ora eu deveria ser punido e eu sei disso, mas de repente eu recebo uma recompensa, né, ora eu faço alguma coisa que talvez, né, que na minha cabecinha infantil eu não fiz por mal, não mereceria nenhum tipo de punição, mas eu recebo uma punição enorme, exacerbada, né? Então assim, isso gera muita dúvida, né? Muita dúvida na cabeça da criança, né? Então assim,
Angústia, dúvida e, obviamente, ansiedade. Falando só de ansiedade, porque é o que nós estamos falando aqui hoje. Então, assim, vamos prestar atenção no que nós estamos fazendo nesse sentido. Se você gostou, se você gosta dos conteúdos que eu trago, deixa o seu like, se inscreve no canal, também pode deixar sugestão de vídeo, de temas, né, para vídeos. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!